Bom, lá pessoal, hoje eu vou estar falar um pouco sobre Transformers e tentar fazer um exemplo prático usando Torch em Python. Bom, a Attentions é um modelo, né, que é o modelo Transformers, né. Attention Ninja na verdade é um artigo que dá início à ideia de Transformers, né, e como ele diz aqui, é muito importante para a LLM, né, porque em geral hoje em dia quase toda a arquitetura, quando a gente fala de LLM, ele tem um Transformers ali, ou é adaptado, né, como alguns casos de Psyche, por exemplo, né, e acho que a grande maioria hoje em dia já é um pouco mais adaptado, né. Então, bom, aqui ele dá um pouco do resumo e tudo mais, mas o que a gente importa na real é a gente ver. Então, a gente tem duas pilhas principais, na real é duas camadas principais, de certa forma. E aí, como ele diz aqui, tenho esse input aqui, né? E eu vou ter esse output aqui, certo? E aí ele vai estar tudo ligado. Eu vou falar nessa aula sobre essa parte apenas, que é o input embedding, que ele vai explicar um pouco aqui, né? Então ele está dizendo que que o codificador ele vai mapear para cada ele vai mapear uma sequência de representação de símbolos de x, x1, xn para uma sequência de representação contínua. Tá? Essa representação contínua é um vetor de embedding que vai ter um tamanho específico, né? Então, não sei se como que ele define, mas por exemplo GPT Vector Embedding Size. Talvez aqui ele vai mostrar. Então, aqui no caso de um GPT, a gente está falando. Aqui ele dá 512, né? Que seria de fato, né? 512, mas na prática é muito maior, como por exemplo, alguns modelos atuais usam 3.000 dimensões, né? 3.072 dimensões. Então é bastante maior que isso, né? Então vou tentar explicar um pouco melhor, porque aqui pode confundir um pouco, né? Ele não dá como se fosse um conhecimento muito linear, né? Vamos tentar entender essa primeira premissa aqui, né? O que ele diz, o que ele quer dizer como conjunto de símbolo, né? A gente pode entender isso como conjunto de, por exemplo, um texto bruto, né? Quando a gente está treinando um LLM, a gente tem um negócio chamado dataset. Né? O que é o meu dataset? O meu dataset ele vai ser um conjunto de texto bruto, tá? Então pode ser artigos, web e tudo mais. Inclusive LLM é possível, por quê? Porque você tem um conjunto muito grande hoje em dia na internet de informações, né? Ou se você quiser fazer algo na sua empresa, você vai ter que ter um conjunto muito grande também de informações sobre todo o setor da sua empresa, né? Se você quiser construir uma LLM com base nisso. Então, uma LLM ele tem o famoso dataset, né? Então, se eu disser que, por exemplo, dataset GPT, ele vai dizer que, se eu não me engano, ele não vai dar size, né? Então, aqui ele diz uma ideia. Então, por exemplo, GPT-3 a gente está falando de 570 GB, o que é um pouco pequeno em relação aos modelos atuais, né? O modelo atual está falando de terabytes, né? Petabytes. Então, mas enfim, é muita palavra, né, na real. Isso dá muita palavra, tá? Então, a gente vai ter esse conjunto, né, de texto bruto, tá? Então aqui você imagina, quando eu falo em dataset, é justamente isso, é um monte de palavras, né? E a gente precisa tratar essas palavras, né?
como que a gente trata isso? A gente faz o processo de tokenizar, não sei se é assim que se fala, mas a gente faz o processo de tokenizar uma palavra. Então, por exemplo, quando eu digo o gato, vou dar um exemplo bem bobo. Sentou no sofá. Lembrei da minha gata, mas enfim. O gato sentou no sofá. A gente vai fazer um processo de dividir isso, tá? Não é essa forma de dividir. Deixa eu ver se eu tokenizer OpenAI exemplo. Então aqui, por exemplo, vou fazer o GPT-3, como que ele fazia o processo de tokenizar. Então eu vou fazer o seguinte: o gato, como que eu fiz? O gato sentou no sofá. Então o gato sentou no sofá, tá? Cada modelo vai ter aqui, nesse caso aqui ele vai me gerar 7 tokens, né? E aí ele vai me dar esse ID aqui, né? Então é esse ID que eu vou estar levando em consideração, tá? Por quê? Porque de fato, quando a gente está falando de computação no geral, a gente costuma trabalhar, a gente costuma dividir essa palavra de fato, né? E aí eu só vou dar um print aqui para ficar melhor para todo mundo a visualização, tá? Não sei se eu vou conseguir, não vai dar para mim, infelizmente não vai dar para mim imprimir aqui, mas tá, ele faz essa separação aqui, né? G, enfim, ele vai dando um split aqui, enfim. Até o T ou no sofá, né? Então aqui a gente tem aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E aí eu posso dizer que isso aqui é x1, x2 e assim vai até x7, né? Então isso aqui eu posso dizer que é x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7, tá? Então pensem que quando a gente está falando em representação de símbolos é isso aqui, tá? Então, mas obviamente a gente está pegando uma palavra muito, muito curta. A gente está pensando que vai criar um vetor de pentabytes. Então é óbvio que você não vai pegar todo o texto e fazer um vetor de todo o texto. Existem técnicas que cada um faz no processo de treinamento, que eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Mas vamos seguir uma ideia mais simples. E aí a gente vai criar um vetor de embedding, que é que ele chama aqui de representação contínua, tá? Então, o que seria isso? A gente precisa determinar qual que é o tamanho do meu vetor de embedding, tá? Como a gente viu no GPT, o tamanho aqui varia, mas aqui no GPT-3 ele diz que chega a ser 3072 dimensões, que pode ser encurtado via API e tal, mas em geral assim a gente está trabalhando, por exemplo, com isso aqui, né? Um número próximo do que é usado hoje em dia. No artigo ele deu o day model como 512, então ele deu isso. Nosso day model aqui, vou trabalhar só com um vetor para ficar mais fácil, de 4 dimensões, tá? Então o nosso day model vai ser um vetor de 4 dimensões, ou seja, para cada um desse meu x eu vou ter um vetor de 4 dimensões, certo? Então esse aqui vai me zerar o Z1, esse aqui vai me zerar o Z2, né? E assim vai até
o meu Z7 que seria o meu vetor, tá? E aí a gente pode representar isso aqui, né? Como x aqui, x1, né? X1, só um minuto, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, tá? Isso aqui vai estar no meu vetor, por exemplo, né? Então Z1, Z2, Z3, Z4, né? Então aqui eu vou ter alguns valores específicos. Esse aqui é o meu vetor de embedding, tá? Então eu vou ter algo assim e aqui vai, tá? Então essa é um pouco da ideia que a gente vai estar. E aí, bom, a partir disso, né, aí vai ter, ele vai para uma função que eu não sei se tá aqui, mas aqui, né? Aí a gente vai para essa função seno e cosseno, que ele vai fazer o seno da posição específica do meu vetor, né? E aqui vai, né? Isso aqui basicamente é o seguinte: a gente está querendo pegar uma faixa de por exemplo, de menos 1 a 1, e a gente pode ter um vetor de n dimensões que a gente consegue aproximar isso, né? A gente consegue trabalhar com isso, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe, é um assunto um pouco mais complexo de falar aqui. Mas no geral é isso aqui, tá? Que a gente trabalha, e é isso aqui vai fazer. Óbvio, a gente está trabalhando aqui com 4 dimensões, né? Então esse processo, se a gente imaginar aqui, eu vou ter n dimensões, tá? Ok. Como que o embedding é feito usando o Python? A gente usa geralmente uma biblioteca que a gente chama de Torch, tá? Então essa biblioteca aqui. E aí nela a gente vai usar o torch.mn, tá? Que é a biblioteca que ela vai fazer um vetor para cada posição que eu vou ter no meu vocabulário. Tá, uma coisa que eu esqueci de falar é que a gente chama isso aqui de vocabulário. A gente pode chamar isso aqui de vocabulário, tá? Então eu vou anotar aqui vocabulário, tá? Então vamos fazer isso agora. A primeira coisa que eu preciso fazer é determinar qual que é o meu DayModel, né? Que é o tamanho do meu vetor de embed. E eu preciso dizer o meu vocabulário. A gente definiu que o DayModel é igual a 4, né? Então DayModel é igual a 4. O meu vocabulário vai ser igual a 7, né? Que é o tokenizer que eu fiz aqui, processo de tokenização. E aí a gente vai fazer o seguinte: embed vai ser igual a que a gente vai ter que pegar uma função dessa minha biblioteca, que ela chama embedding, tá? E o que ela vai receber? Ela vai receber o meu DayModel e o meu vocabulário, tá? DayModel e o meu vocabulário. E aí o que eu quero? Eu quero imprimir os pesos disso. Eu quero imprimir o meu vetor, tá? Um pouco simples aqui. E aí a gente pode observar, né, que ele fez esse meu vetor. Eu vou diminuir um pouco o meu vocabulário, vamos deixar de 5 aqui para facilitar. Então ele vai ser um vetor de embedding de 5 dimensões, tá? Então aqui está um exemplo. Esse é o meu valor aproximado que eu vou ter, né? E aí é claro,
Você pode trabalhar isso como tensor e tudo mais, mas aí depois a gente vai reforçando essa ideia, tá? Mas por enquanto é isso. Valeu.